Olá, chicos e chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy Daniel, maestro de la língua espanhola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vamos a estudar? Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, professor de língua espanhola, e vamos para mais uma aula, galera, dando sequência aí, né, a essas nossas videoaulas aí para o Enem, preparativo. Espero que vocês estejam estudando, né, foco total. Nesse momento a gente tem sim que abdicar de algumas coisas, né, organizar a nossa rotina, galera, para manter o foco. Cada vez mais, né, o mercado de trabalho está competitivo, também os cursos, né, que vocês pretendem fazer aí na vida de vocês, cada vez mais as pessoas estão, né, tomando a iniciativa para concorrer também. Então, tudo está mais difícil, tá? Então não vá pensando que, vou ficar, eu estou fazendo a terceira série do ensino médio, estou estudando todos os dias, estou indo para a sala de aula, eu vou aprender tudo ali e tá tudo certo. Não é isso, galera. A gente tem que, fora da sala de aula, também procurar aí organizar a nossa vida de modo que a gente tire um tempo para estudar. E para isso que estamos aqui hoje, galera. Antes de começar a nossa aula, né, pegue o livro de vocês, tá? O Resolve Enem, volume 2, nós vamos estar utilizando na aula de hoje e vamos trabalhar aí, né, algumas questões, sempre com o foco, né, de pegar algumas dicas, trabalhar alguns conteúdos para a gente acertar o maior número, né, de questões possíveis, tá, galera? Então, nós vamos trabalhar aí, galera, a nossa questão 2, tá? Da página 116, tá? Onde, né, nós estamos trazendo aí um gênero, né, que essa nossa aula aí, galera, é a parte 2, tá? Da aula de análise e interpretação de músicas e poemas, tá? Então, nós vamos dar continuidade. A aula, né, antecedente a essa, trabalhamos com o gênero música. Agora vamos mais trabalhar especificamente com o gênero poema, tá? E aí nós temos esse poema aí, né, Amor de Tarde, de Mário Benedetti. Então, galera, eu sempre digo, né, a gente quando vai para as questões de língua estrangeira, né, tendo você escolhido espanhol ou inglês, você tem que ir direto para o enunciado. Para quê, professor? Para você otimizar o seu tempo, né? Sabemos que o Enem não é só saber, ou seja, não é só objeto de conhecimento ali que está sendo cobrado. Também está sendo cobrado o seu socioemocional, né? A sua capacidade de organização e de administração do seu tempo, tá? Então não é só saber, né? Você também tem que envolver ali algumas estratégias para aplicar, tá? Então, o enunciador, né, eu sempre digo isso, que quando ele diz pra gente qual é o gênero, né, ele já deu meio, já fez meio caminho andado aí, né, já deu meia resposta. Por quê? Uma das dificuldades dos alunos é identificar qual gênero ali que está sendo, né, exposto, né, qual gênero que o enunciador ele trouxe para a prova, tá? Então, muitas das vezes, né, é importante que ele entenda a característica desses gêneros. Por quê? Porque você entendendo qual gênero que está sendo trabalhado, né, nós, partindo do pressuposto de que entendemos um pouco da função da linguagem, eu sempre estou falando nas minhas aulas da função da linguagem, porque o aluno que domina a função da linguagem, ele tem aí, digamos que 40% de embasamento para toda a parte de linguagem do Enem, tá? Por quê? Porque o aluno que entende esse componente, esse conteúdo, ele sabe qual a finalidade, qual o objetivo de cada gênero, né? E aí fica mais fácil para ele refletir, para ele fazer relação de conteúdos, tá? Então, observe, o enunciador, né? Ele fala que é um poema de Mário Benedetti. Um poeta uruguaio nos aporta a ideia, olha aí, né? Então ele já pede a ideia. Galera, não tem jeito. Quando a gente fala da ideia, né? Ele está fazendo aquela pergunta que eu creio que dentro de sala, muitas das vezes, os professores de linguagem, principalmente os de língua portuguesa, fazem para vocês. O que o autor quis dizer, né?
O que que ele quis dizer, o que que ele quis passar, qual a ideia transmitida ali, né? O que que ele quis com tudo isso. Então é uma pergunta aí, né? Uma velha pergunta aí do cotidiano de vocês, mas que sempre ela é cobrada dentro do Enem, né? Então essa ideia de alguma coisa, né, é justamente você entender o contexto do gênero ali, o que que o autor ele quis passar, né, para o leitor, tá? Então, observe as alternativas aí. Uma escrita simples e nostálgica, dando uma sensação de lamento. Busca entender um processo racionalmente amoroso. Percebe-se um sentimento cruel e impiedoso. Um amor por indefinição, sendo entendida por aquele que já amaram. Percebe-se a maneira exaltada e dramática na sua escrita. Agora sim, galera, agora a gente vamos, né, aí entender o passo a passo, tá? Professor, qual o conteúdo, né? O que que a gente pode tirar daí, né, de conteúdo para aprendermos na aula de hoje, né? Qual o objeto de conhecimento? Galera, eu sempre falo, o sonho da linguagem, ela é o caminho, né? Ela é aquela verdade que abrirá os vossos olhos, tá? Nós temos essas funções de linguagem, a gente já trabalhou uma aula só para, já dedicamos, né, essa aula a funções da linguagem e falamos aí do objetivo, claro que de forma superficial, não aprofundamos assim, né? Muito assim, uma por uma, mas conforme as aulas vão acontecendo, né, a gente vai aprofundando cada uma delas, né? A gente já falou da publicidade, né, que estava dentro da função apelativa, trabalhamos isso, né? Trabalhamos também a questão da função emotiva, né, de expressar os sentimentos, e nós vamos falar aqui da função poética, né? Professor, um poema, ele geralmente ele pertence à função poética? Aí depende, né, do que foi escrito, tá? Porque um poema, geralmente, em regra geral, digamos assim, ele pertence à função poética, né? Mas ela também pode expressar sentimentos, né? E aí ela pode ir para a função expressiva ou emotiva. Ademais disso, galera, a gente tem que entender o que é um poema, né? É claro que nesse caso aí, o enunciador, ele já nos disse que o texto se trata de um poema. Mas e se o enunciador não tivesse dito, era minha função entender isso? Eu teria que saber? Claro que você teria que saber, né? Porque poema no ensino médio, ele é visto constantemente. Aí, né, principalmente dentro dos gêneros literários, tá? Então, é algo que o estudante de terceira série do ensino médio, ele tem que ter contato, até para aumentar o seu embasamento aí para o texto dissertativo argumentativo, que é a redação de vocês, tá? Então, aí, em linhas gerais, né, galera, de acordo aí com o nosso resumo, o poema é uma composição literária, escrita em verso, né, através de rima e outras ferramentas da linguagem. O autor dele expressa emoções, né? Então, observe que fizemos esse link também, né, com as emoções, então ele pode pertencer à função emotiva. E impressões do mundo, né? Tradicionalmente, os poemas pertencem aos gêneros literários, da lírica, né, da épica, da narrativa e da dramática. Existem, portanto, vários tipos de poema, entre eles que estão escritos em verso ou em prosa, e cujas estruturas internas variam segundo a rima e o ritmo. Então, galera, geralmente, por que eu digo que a maioria dos poemas, eles pertencem à função poética? Porque há uma preocupação com a mensagem, né? Então, a função poética, ela justamente, ela traz essa preocupação com a mensagem, ou seja, com o belo, né? Então, quando a gente se fala o belo do poema, eu estou falando da estilística da palavra. Então, geralmente, se busca esse belo, né, através das rimas, as palavras usadas ali, elas são usadas, né, com o objetivo de deixar tudo mais lindo, tudo mais belo, né? Então, a partir dessas estruturas, a gente entende, né, o que é o poema, tá? Então, voltando aí, né, galera? Então,
falamos em linhas gerais aí do que se trata o poema, é claro que o enunciador já disse isso pra gente, tá? E falamos, né, um pouco dentro da função poética. Então, galera, observem que buscar entender um processo racionalmente amoroso não é a nossa temática, né? Não é a temática do poema lá, né? Por quê? Porque se a gente voltar ao poema, galera, acompanhem aí no livro, né? Agora eu peço vocês acompanhem no livro, ó. Ele fala: "És uma lástima que não estejas comigo", ou seja, ele diz: "É uma pena que você não esteja comigo, né? Eu lamento muito isso." Então, continuando, ó, "quando miro el reloj e são as 4 e acabo a planilha e penso 10 minutos." Ou seja, eu olho o relógio, né? Vejo o tempo e aí, opa, me deparo, já passaram, né? Aí já acabou, já passou mais de 10 minutos, né? E estiro a perna como todas as tardes, né? Ou seja, eu estico as pernas aí como todas as tardes. Então ele vai falando, né? Olha, observe que essa palavra lástima, né? Ela é crucial para o ponto que a gente vai raciocinar aqui, que é o quê? É uma pena, né? Então já vem de um lamento, né? Aí na letra C, galera, fala que percebe-se, né, um sentimento cruel e impiedoso. Se você voltar a ir ao poema, né, você vai observar que não existe, né, esse sentimento cruel e impiedoso, né? Na segunda estrofe aí, ele diz, né, "é umas lástima que não esteja comigo." Ou seja, ele começa de novo falando que é uma pena que você não esteja comigo. E ele fala que olha o relógio, vê o tempo passar, né? E aí que escuta o telefone tocar e pensa que é a outra pessoa. Então ele fica escutando coisas, ou seja, ele fica imaginando como se a amada dele estivesse ali com ele. Ou seja, a rotina do dia a dia. Então ele vive a rotina do dia a dia, né? Imaginando que dá a entender a sua ex-companheira está ali com ele. E ele fica falando dessa simplicidade, dessas atividades, né, diárias, num sentido de que é o quê? Olha, é uma pena que você não esteja comigo, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, né? Mas você não está aqui comigo. Então dá essa ideia, né? Então não há esse sentimento cruel e impiedoso, né? Um amor por indefinição sendo entendida por aquele que já amara. Não, ele continua amando, né? O amor não está no passado, ele fica descrevendo no presente. Tanto é que o termo, né, "é uma pena que você não esteja aqui comigo", ele faz um lamento, olha, que pena. A letra E percebe-se a maneira exaltada e dramática na sua escrita. Galera, não há esse dramatismo exagerado, né? Não há essa hipérbole aí, tá? Então, nossa resposta correta, né, só pode ser letra A, uma escrita simples. Por que simples, galera? Porque ele utiliza termos simples, né? Atividades cotidianas e nostálgica. Porque essa ideia de nostalgia, né, justamente porque essas atividades que ele fazia com a sua companheira, com a sua amada, ele está fazendo sozinho, dando uma sensação o quê? De lamento, né? Porque ele disse que lástima. Então, essa é a nossa resposta correta. Parabéns aí para quem acertou. Vamos para a nossa próxima questão, tá, galera? Questão aí, questão número 8, né? Só que, perdão, galera, essa questão é uma questão extra, tá? Que eu trouxe para vocês, para consolidar esse nosso, né? Essa nossa temática, esse nosso objeto de conhecimento trabalhado na aula de hoje. Então, aí uma questão do Enem 2013 que também trata do mesmo gênero, né, da questão anterior, que é o poema. Então, o poema aí é cabra sola, que quer dizer cabra solitária, né, cabra sozinho. Cabra, né, é o feminino do bode, tá? Para quem não sabe. Então, se a gente avançarmos aqui a questão, né, observe, ó, no poema, né, mais uma vez o enunciador ele já diz qual gênero. O eu lírico, tá, galera? Para quem tem dificuldade de entender o que é o eu lírico, ele é como se fosse um narrador, só que ele não é narrador porque o narrador é do tipo narrativo, né? E aqui, como nós temos um poema, aí a pessoa que conta esse poema é chamada de eu lírico, tá? Se compara a cabra
E no quinto, ou seja, né, já está dizendo ó, que o eu lírico, ou seja, aquele que está falando, né, aquele que está declamando, ele se compara à cabra. E no quinto verso utiliza a expressão mala-leite, para seu autor representar como uma pessoa, né? Ou seja, para que ele utiliza a expressão mala-leite? Já num sentido comparativo, para se representar como uma pessoa o quê? Uma pessoa influenciável pela opinião dos demais? Uma pessoa consciente de sua diferença perante as outras? Uma pessoa conformada por não pertencer a nenhum grupo? Uma pessoa corajosa diante de situações? Ou uma pessoa, né, capaz de transformar mau humor em pranto? Aí, galera, a gente dá uma olhada, né, e vamos verificar dentro do poema, né, o porquê de cada questão aí, né? Influenciável pela opinião das demais, né? Por que que ela não pode ser influenciável pela função das demais? Aí a gente volta aqui no poema um pouquinho, tá, galera? Para tentarmos aqui traduzir alguns fragmentos aqui, ó. Aí quem disse que sou como a cabra, né? Assim, ó, há quem diga que sou como a cabra, né? Traduzindo aí, dizem-no, repetem-no e eu acredito. Mas eu sou uma cabra muito estranha, que usa uma medalha e 7 chifres. Cabra, em vez de leite ruim, eu choro. Cabra, pelo mais perigoso caminho eu ando. Cabra, eu me dou bem com todos os vermes. Cabra, eu escrevo em quadrinhos, eu moro sozinho. Cabra, sozinha. Que não quis criança em companhia. Quando eu subo ao topo deste vale, eu sempre encontro um lírio de alegria. E eu, por minha conta, cabra sozinha, que eu não pertenço a nenhum rebanho. Olha aí a expressão, que eu a nenhum rebanho pertenesco, quer dizer, eu não pertenço a nenhum rebanho. Se sofrer é ser como uma cabra, então sim, eu sou, não duvide. Então, galera, ele vai dando características aí, né, de uma cabra, da rotina de uma cabra, e ele se coloca como se ele fosse a cabra. O que é perigoso para um nesse tipo de questão? Como eu já falei várias vezes aqui, né? Temos alunos que eles pegam a primeira palavra que eles conseguem traduzir para o português e colocam ela como a resposta correta. Por quê? Porque o enunciador ele faz esse jogo de palavras. Ele pega algumas traduções ali, né? E coloca como resposta. Aí se o aluno fizer aquela identificação do cara crachá, que é o método de tradução, às vezes ele acaba se equivocando. Por quê? Porque ele não entende a essência. Então, em nenhum momento ele está falando que é influenciável pelo autor, pela opinião dos demais, né? Nem foi citada aqui a opinião dos demais. Consciente de sua diferença perante as outras? Não, ele fala que ele se compara, né? Ele vai dando características da cabra, mas não ressalta, né? Essa questão da consciência. Conformada por não pertencer a nenhum grupo, observem que foi citado a palavra, né? Que ela entende que não pertence a nenhum grupo. Mas observe que o enunciador quer saber é sobre a expressão mala-leite, ou seja, que é leite ruim. E a expressão leite ruim não tem nada a ver com conformismo, galera. Então, cuidado, né? Porque essa palavra ela tá no texto. Se o enunciador, por exemplo, ele estivesse fazendo outro tipo de pergunta, poderíamos interpretar, né, que realmente há esse conformismo. Mas o que o enunciador quer saber, ele está tratando de uma expressão vocabulário, para você relacionar, né, o vocabulário ao todo, né? Então, ele quer saber a expressão mala-leite, ou seja, leite ruim. Então, não pode ser essa conformada por não pertencer a nenhum grupo. Corajosa diante da situação arriscada, leite ruim? Não, galera. Claro que vai falando ali e podemos também entender que há esse sentido de coragem, né? Mas não é nossa resposta, tá? Capaz de transformar mau humor em pranto. Sim, por isso que ele fala, né? Em vez de usar o mau leite, né? Eu a transformo em pranto. Ou seja, a expressão mala-leite é capaz de transformar mau humor, né? Em choro, né? Em choro, tá? Então, essa é a nossa alternativa correta, tá, galerinha? Então é isso, galerinha. Chegamos ao final de mais uma aula, né? Não esqueçam sempre de acessar a nossa plataforma Eduque. Adiós!